Você já pensou o que é nutrição? Nutrição é um processo biológico em que os organismos animais, fungos, vegetais e micro-organismos, utilizando-se de alimentos, assimilam nutrientes para a realização de suas funções vitais. Existem evidências que uma alimentação equilibrada, contendo micronutrientes, vitaminas e minerais, ácidos graxos, poliinsaturados, ômega 3 e outros compostos bioativos, como os polifenóis, ajuda a manutenção do sistema imunológico. Por outro lado, indivíduos com hábitos alimentares desequilibrados estão sujeitos a um estado inadequado de nutrientes, o que pode resultar em desnutrição e um fenômeno conhecido como fome oculta. A fome oculta, isolada ou combinada com fatores como sedentarismo, hábitos de fumar, estresse e uso de medicamentos, compromete a qualidade da resposta imunológica e a saúde em geral. Sabendo disso, podemos observar que quando vamos ao hospital por algum problema de saúde, o médico sempre pergunta como é sua alimentação e, dependendo da sua resposta, ele pode te recomendar um nutricionista em vez de um medicamento. Isso é particularmente verdade em casos como uma pré-diabetes, que ainda pode ser controlada com a exclusão do açúcar da dieta e atividade física. A diabetes tipo 1 e 2 também faz uso de uma alimentação balanceada como parte do tratamento constante que vai seguir a vida de uma pessoa com o diagnóstico, junto com a medicação de uso oral e a insulina. Dentre os alimentos recomendados para os portadores de diabetes, se destacam os alimentos feitos com farinha integral, a aveia, o abacate, os peixes de águas frias e profundas, os cortes magros de carnes vermelhas, os iogurtes light e sem gorduras, as diversas leguminosas, as amêndoas, a batata yacon, as farinhas funcionais, a chia e a linhaça. Esses alimentos conhecidos como funcionais, aliás, devem ser consumidos por todos, e não somente por quem tem diabetes, uma vez que são super saudáveis e trazem diversos benefícios para a nossa saúde. E como o índice de diabetes tem se elevado bastante, e a dieta é um dos principais fatores determinantes possíveis de modificação na prevenção da doença. Um estudo recente, divulgado pela OMS, revela que em 2030 o diabetes mellitus será a segunda causa de morte na América Latina. De acordo com os indicadores da OMS, o mundo já vive uma pandemia de diabetes. Em 1985, a doença atingia aproximadamente 30 milhões de pessoas. O número aumentou para 135 milhões em 1995 e para 177 milhões em 2000. A entidade estima que a prevalência do diabetes deve alcançar 333 milhões de pessoas em 2025. Mas não é somente a diabetes que está muito aliada a nutricionistas, já que a nutrição e hábitos alimentares saudáveis são muito importantes para pacientes com câncer, pois uma boa alimentação pode ajudar não só a manutenção de um corpo saudável, como também pode minimizar os efeitos colaterais durante e após o tratamento. Como a quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia e o transplante de medula óssea são terapias frequentemente utilizadas no tratamento do câncer e que afetam a nutrição dos pacientes. É quando a cabeça, o pescoço e órgãos como o esôfago, estômago, intestino, pâncreas ou fígado são afetados pela doença e pelos seus efeitos colaterais do tratamento do câncer. Acabam se tornando difícil a absorção de nutrientes suficientes para a preservação das funções do organismo do paciente, porque podem afetar o paladar, o olfato, o apetite e a capacidade do paciente de se alimentar ou absorver os nutrientes dos alimentos. Isso pode, consequentemente, causar desnutrição, que é provocada pela falta dos nutrientes essenciais. A desnutrição pode fazer com que o paciente se sinta fraco, cansado e se torne incapaz de combater as infecções e, em alguns casos, de realizar e concluir o tratamento do câncer. Sabe-se que a desnutrição pode contribuir com a progressão da doença. Assim, o nutricionista trabalha com a equipe médica para nutrir o corpo do paciente, planejando refeições independente dos sintomas apresentados pelo paciente, que podem variar muito com o decorrer do tratamento, como náuseas, vômito, boca seca, perda do apetite, aftas e feridas na boca, alteração no paladar, entre outros. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Essa frase foi dita por Hipócrates há mais de 2.400 anos.
E cada vez mais a ciência comprova a relação estreita entre o hábito alimentar e a diminuição do risco de doenças crônicas, como a diabetes, e também da sua importância no tratamento dessas enfermidades. A alimentação está diretamente relacionada à saúde e longevidade de diversos povos, como os japoneses, pois em Okinawa, ilhas ao sul, chamadas com frequência de a Terra dos Imortais, possui 400 pessoas com mais de 100 anos que vivem no local. No livro As Zonas Azuis, o escritor Dan Buettner estudou esses povos longevos e recomendou que priorizemos o natural, optando por legumes, verduras, frutas e grãos frescos na dieta, como fonte principal na alimentação. Comamos menos carne, apenas em ocasiões especiais, no caso. Incluamos peixes na rotina, pelo menos 3 vezes na semana, em pequenas porções. Moderarmos nos lácteos, cortar o açúcar da dieta, realmente é para reduzir a ingestão a 7 colheres de chá ao dia, ou substituir tudo por mel. Investirmos nos grãos. Consumar 1 copo por dia de grãos integrais espalhados entre as refeições. Comer muitas oleaginosas, no caso nozes, castanhas e amêndoas. Atenção para os processados, abolirmos produtos formulados com mais de 5 ingredientes, no caso. Beber muita água, nada de refris diets ou normais. E se quisermos uma vida longeva e saudável. Essas recomendações encontradas no livro são exatamente o reverso do que encontramos normalmente no nosso cotidiano, onde os processados, ultraprocessados e açúcar reinam supremos. Podemos ver isso em todo lugar da mídia, que nos passam mensagens subliminares incentivando o consumo de ultraprocessados, desde o público infantil até o adulto. De forma que a obesidade e a desnutrição é um acontecimento comum nas populações mundiais atuais. Para ter uma alimentação saudável, é necessário conhecer o que estamos consumindo e saber como esse alimento vai agir no nosso organismo. Para isso, é necessário ter um certo conhecimento sobre os nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo os adquire por meio do processo de digestão, que garante a quebra dos alimentos em pequenas partículas para serem absorvidas pelo corpo. Diferentes tipos de alimentos apresentam uma quantidade específica de nutrientes, sendo fundamental saber combiná-los para obter uma dieta saudável. Os nutrientes são classificados em 2 grandes grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que nosso corpo necessita em maior quantidade e são encontrados em grande quantidade nos alimentos. Proteínas, carboidratos, lipídios e água são exemplos deles. Já os micronutrientes são aqueles necessários em pequenas doses para que haja um bom funcionamento do nosso organismo, sendo encontrado em baixa qualidade nos alimentos. Vitaminas e minerais são exemplos deles. Carboidratos abrangem um dos grandes grupos de moléculas na natureza, além de serem a fonte de energia mais abundante. Foi chamado inicialmente de carboidratos por serem hidratos de carbono. Eles podem ser chamados de uma maneira geral de glicídios, amido ou açúcar. Os carboidratos desempenham funções importantes. Eles constituem a principal fonte de energia para o nosso organismo e são as moléculas mais abundantes da natureza. Eles são classificados pelo número de subunidades em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Servem também como combustível para o sistema nervoso central, sendo essencial para o funcionamento do cérebro, cuja única função energética é a glicose. Primariamente, o combustível é para o cérebro, medula, nervos periféricos e células vermelhas do sangue. Assim, uma ingestão insuficiente pode trazer prejuízos não só para o sistema nervoso central, mas ao organismo em geral. Carboidratos importantes. Frutose, encontrada principalmente nas frutas e no mel. Glicose, resultado da quebra de carboidratos mais complexos. Polissacarídeos, encontrado nos cereais, frutas e hortaliças. Galactose, proveniente da lactose e o disacarídeo do leite e dos derivados. Sacarose, é o açúcar branco mais comum, formado por glicose e frutose, encontrado na cana-de-açúcar e na beterraba. Lactose, principal açúcar presente no leite, sendo de 5 a 8% no leite humano e 4 a 5% no leite de vaca. Amido, um polissacarídeo encontrado nos vegetais, como cereais, raízes, tubérculos, leguminosas e outros. Celulose, assim como outros materiais fibrosos, é resistente às enzimas digestivas humanas, ou seja, não é digerida por elas. E por fim, a maltose.
Lipídios são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, fornecendo 2 vezes mais energia por quilograma quando da oxidação em relação aos carboidratos. As gorduras servem principalmente como fornecedores de energia, sendo degradadas nas células durante a respiração celular. Alimentos ricos dessas substâncias costumam ser chamados de alimentos energéticos. Os lipídios são de importância ao homem, pois servem como fonte de energia e fonte de ácidos graxos essenciais. Ácidos graxos essenciais são ácidos graxos não sintetizados pelo nosso organismo e que devem estar presentes na nossa dieta. Eles são importantes para a síntese de outras moléculas do nosso organismo e sua ausência pode resultar na falta de crescimento das crianças. A função dos lipídios são fornecer energia, ser precursores dos hormônios, auxiliar na absorção e no transporte de vitaminas insolúveis e melhorar a textura e o sabor dos alimentos. As proteínas são componentes primordiais das células vivas e são resultantes da condensação de aminoácidos com a formação da ligação peptídica. Os aminoácidos são unidades estruturais para construir as proteínas do nosso corpo. Dentre os 20 aminoácidos, existem 10 que são conhecidos como essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que devem ser incluídos na dieta e que não são sintetizados pelo nosso organismo. Exemplos de proteínas são as enzimas que transformam o nosso alimento em nutrientes básicos a serem utilizados em nossas células, anticorpos que nos protegem de doenças, hormônios peptídicos que enviam mensagem coordenando as atividades contínuas do organismo. Elas guiam o nosso crescimento durante a infância e então nos mantêm no organismo até a fase adulta. Asseguram o nosso bom estado nutricional. Proteínas desempenham função estrutural, como no caso do esqueleto, musculatura, nos tecidos conjuntivos, epiteliais e nervosos, como catalisadores biológicos, no caso das enzimas, como hormônios, como anticorpos, e funcionam no transporte de nutrientes e metabólitos através de membranas biológicas e nos diversos fluidos fisiológicos. Vitaminas são moléculas orgânicas extremamente importantes para o nosso organismo, entretanto necessárias em pequenas quantidades. As vitaminas podem ser classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. No grupo das vitaminas hidrossolúveis estão as vitaminas A e C. Já no grupo das vitaminas lipossolúveis, encontramos as vitaminas A, D, E e K. As vitaminas têm variadas funções no organismo. A vitamina A, por exemplo, é o componente dos pigmentos visuais e atua na manutenção dos tecidos epiteliais. A vitamina K atua no processo de coagulação e a vitamina C é importante na síntese do colágeno. Os minerais, como as vitaminas, não podem ser sintetizados pelo organismo e por isso devem ser obtidos através da alimentação. Não fornecem calorias, mas se encontram no organismo desempenhando diversas funções, como na regulação do metabolismo enzimático, na manutenção do metabolismo ácido básico, irritabilidade muscular e pressão osmótica. Facilitam a transferência de compostos pelas membranas celulares e a composição dos tecidos orgânicos. Outra função é que o excesso ou a deficiência de um interfere no metabolismo de outro. Atuam também na forma iônica e na composição de diferentes substâncias, enzimas, hormônios, secreções e proteínas teciduais. Diversas doenças são causadas pela má alimentação no mundo. A qualidade do que é ingerido demonstra muito do estilo de vida de quem o consome, seja por vontade ou por obrigação. Fato é que a má alimentação pode acarretar em diversas comorbidades, como hipertensão e obesidade, podendo levar ou elevar o número de internações por causa delas. Os custos com doença vêm aumentando de forma social e econômica ao longo dos anos. Em 2019 foram registrados mais de 690 milhões de pessoas passando fome no mundo, 60 milhões a mais em relação ao ano de 2015. Boa parte desses números foram registrados na África e na Ásia, onde os custos com a alimentação não são acessíveis para a maior parte da população ou são escassas. Com tudo isso, as opções de alimentação se reduzem drasticamente e o número de doenças tende a aumentar entre a população específica. Os números da fome mundial, contudo, não são os únicos que demonstram os perigos da má alimentação. Em 2018, foram gastos cerca de 3,45 bilhões de reais com medicamentos, hospitalizações e procedimentos ambulatoriais no SUS em pessoas com hipertensão, diabetes e obesidade. Desses custos, 59 foram referentes ao tratamento da hipertensão, 30% ao do diabetes e 11% ao da obesidade. Por seus efeitos negativos diretos na saúde, somado aos efeitos indiretos resultantes de doenças crônicas associadas, a má nutrição representa uma carga dupla para o sistema de saúde. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados em diversas regiões e o excesso de sódio, gorduras e açúcares nas dietas representam um desafio às políticas de saúde,
como causas diretas de doenças crônicas. A imunidade e a nutrição sempre foram diretamente relacionadas. Uma boa alimentação pode ajudar a prevenir diversas doenças, inclusive as mais sérias como o câncer. Dentre os principais alimentos funcionais que auxiliam na prevenção do câncer, nós temos flavonoides, encontrados por exemplo em frutas e chá verde, licopeno, encontrado no tomate, molho de tomate, goiaba e melancia, beta-caroteno, presente na cenoura e na abóbora, luteína e zeaxantina, presentes no espinafre e na couve, vitamina C, encontrada principalmente nas frutas cítricas como laranja, limão, acerola e abacaxi, isoflavonas, presentes na soja e no feijão, alicina no alho, e o ômega 3, encontrados principalmente em sardinha, atum, salmão, chia, linhaça. Existem ainda dietas que auxiliam na prevenção do câncer de mama, soja, chá verde, fibras e alimentos ricos em ômega 3, no câncer de próstata, os ricos em licopeno, no câncer de estômago e intestino, as fibras, frutas, verduras e legumes. Esses são alimentos e ingredientes que proporcionam benefícios à saúde, além dos nutrientes tradicionais que eles contêm.